Boa noite. Que Jesus nos envolva em seu manto de paz e sabedoria. Dando sequência ao ciclo de estudos dos 15 princípios básicos do Espiritismo, hoje iremos apresentar o 14º princípio: influência dos espíritos em nossa vida. Informamos que todos os vídeos estão postados em nosso canal no YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer. Acesse o nosso canal, inscreva-se e no final do vídeo não se esqueça de dar o seu like. Convido aqui o nosso colega do núcleo, José Eustáquio, para apresentar o 14º princípio: influência dos espíritos em nossa vida. Boa noite, pessoal. É um prazer nós estudarmos a doutrina espírita, porque cada oportunidade que nós temos de estarmos aqui na frente falando, significa que nós tivemos que recorrer à doutrina, às obras doutrinárias e estudar um pouco mais para falarmos em nome da doutrina. E hoje estamos aqui para falar sobre esse 14º princípio, que é influência dos espíritos na nossa vida. E todos nós, a maioria das pessoas espíritas, não espíritas, se perguntam se os espíritos influenciam a nossa vida. Nós sabemos que sim, e nós vamos estudar aqui o que a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, traz para nós sobre este assunto. Tem uma passagem, Mateus capítulo 2, versículo 19, que eu acho ela linda, esta passagem, e vem mostrar para nós a influência direta dos espíritos em diversas situações na vida de todos nós. E aqui nesta passagem, o espírito ele se apresenta e fala com José, José do Egito, através do sonho. Ele fala: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Então, José, pai de Jesus, no Egito, sonha que Herodes havia desencarnado, estava morto. E isso dá para ele um certo alento, porque havia uma determinação de Herodes para que o Jesus fosse procurado e eliminado pelo medo que Herodes tinha de que Jesus pudesse ser o rei e que viesse fazer frente a si mesmo. E em seguida, no capítulo 2, versículo 20, nós temos dizendo no sonho, o Espírito se apresentando para José, nós temos ele dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, quer dizer, o Espírito se apresenta a José através do sonho e fala com José que Herodes já havia desencarnado e que não precisavam mais ter medo. Poderiam voltar para o Egito, poderiam voltar para Israel e que já não corriam mais o perigo, as ameaças, já não era tão velado, tão contundente para
não precisavam mais ter medo. Então é uma passagem que mostra a ação direta do Espírito na vida de José e sua família. Mas é através do sonho. Sonho, a gente tem sonho. Toda a maioria de nós, toda noite sonhamos, dormimos e sonhamos com amigos, pessoas que já desencarnaram. Sim, é uma forma que os espíritos encontram de estar conosco, de falar conosco, de atuar em nossas vidas, de uma forma mais direta, né? De conversar, de nos acalentar, de nos orientar. Eles estão sempre nos apoiando a cada instante, da maneira que for mais conveniente. E uma das maneiras mais convenientes, mais fácil talvez, seja através do sonho. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 18, nós temos uma passagem também que vem nos afirmar esta ação dos Espíritos na nossa vida. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia. E na mesma hora saiu. Esta passagem lá em Atos dos Apóstolos, acredito que vocês devem lembrar, mas Paulo e os discípulos de Paulo chegam na cidade. Eu não me lembro bem o nome da cidade em que eles chegam, mas eles chegam numa cidade, porque eles estavam fazendo as suas andanças e pregando o Evangelho. E quando eles chegam na cidade, uma jovem começa a andar atrás dele, atrás do pessoal dele e dos discípulos. E eles, fazendo os trabalhos de pregação dos evangelhos, orientando as pessoas, começaram a ficar incomodados com a presença daquela jovem atrás deles. Ela ficava o tempo todo atrás deles. Esta jovem era uma médium. E ela fazia adivinhações. E ela era escrava. Ela fazia adivinhações para que o seu senhor recebesse pelos seus trabalhos de adivinhação. É interessante a gente trazer esse esclarecimento, por quê? Porque aí mostra para nós que a mediunidade não é uma invenção da doutrina espírita. Porque tem pessoas que pensam que a mediunidade é uma invenção da doutrina espírita. Os estudos, a compreensão, a codificação, talvez o nome mediunidade, sim, é uma criação da doutrina espírita para que pudesse estudar, codificar, orientar, pesquisar todo esse fenômeno que acontece através da mediunidade. E a mediunidade é uma ação dos espíritos na nossa vida, na vida direta daquele médium, que muitas vezes, através do médium, atuam na vida de outras pessoas que procuram aquele médium. No caso lá da jovem, ela fazia adivinhações, as pessoas estavam preocupadas, as pessoas estavam ansiosas, angustiadas, acontece até hoje. E procuravam aquela médium e pagavam para que ela pudesse fazer as adivinhações, orientações, sei lá o quê. Mas Paulo foi ficando incomodado com aquilo, porque acabava perturbando o trabalho que eles estavam fazendo da pregação do Evangelho. E Paulo, com a sua mediunidade, um dos maiores médiuns que se tem notícia, Paulo percebeu que ela era
assessorada por um espírito com pouco esclarecimento. Haja visto que ele fazia adivinhações para ela, incentivava a vaidade, incentivava o comércio das coisas do céu, que a doutrina espírita vem mostrar para nós que isso não é conveniente, isso não deve ser feito. A doutrina, os estudos da doutrina espírita mostra para nós não se deve cobrar pelo trabalho da mediunidade. Dá de graça o que de graça recebe. A mediunidade é um dom que recebemos de graça. E devemos atuar gratuitamente àquelas pessoas necessitadas que nos procuram. Mas aí Paulo, o que ele faz? Ele repreende o espírito. Manda que ele saia da jovem. E na mesma hora o espírito saiu. É uma relação espírito, homem, homem, espírito. Desde aquela época. O espírito saiu, os senhores, que eram os patrões, vamos dizer assim, os senhores daquela escrava, eles ficaram insatisfeitos, porque a fonte de renda deles havia acabado. E eles, a partir de então, eles começaram a fazer um motim para perseguir Paulo e os discípulos. Então, lá no Evangelho, conta essa história para nós. E isso mostra, através da história contida nos Evangelhos, a ação dos Espíritos na nossa vida, que é o nosso tema, 14º princípio básico da doutrina espírita. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? É também Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 15. Não é a sequência. Não é a sequência daquela outra passagem. É uma outra passagem. Nesta passagem aqui, deixa eu lembrar. Mas o espírito maligno lhe respondeu. Nesta passagem aqui, eram os exorcistas da época, já tinha exorcistas, porque já tinha influência de espíritos na vida das pessoas, perturbando. As pessoas, segundo alguns, as pessoas ficavam endemoniadas, no próprio Evangelho fala isso, que era a ação dos espíritos na vida daquelas pessoas enfermas. E tinha os exorcistas, que procuravam exorcizar estas pessoas. Só que, aí neste caso, o espírito volta para aquele exorcista e fala com ele. E é interessante nós prestarmos atenção nisso. O que o espírito fala. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? O que o espírito estava querendo dizer com isso? Lá no Evangelho a gente entende-se. O espírito estava dizendo para ele: quem é você para me repreender? Quem é você? Esta passagem aí, ela dá base para um estudo do Emmanuel no livro Caminho da Luz. Caminho da Luz, não. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 63, dá base para aí. Está embaixo ali. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. Emmanuel fala lá neste capítulo 63. É vinha de luz mesmo. Não, Caminho, Verdade e Vida. Lição 63, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Neste capítulo, Emmanuel vem nos orientar, com muita sabedoria, como sempre, e a passagem também deixa isso muito claro para nós, que não podemos nos aventurar no enfrentamento do espírito obsessor. Porque
se não tivermos autoridade para falar com Ele. Porque Ele vai nos desafiar. Ele vai nos enfrentar. Ele não vai obedecer como aquele outro obedeceu a Paulo, que logo saiu da jovem lá. Porque Paulo possuía a autoridade. Jesus, o Espírito, fala para ele: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas e você? Ou seja, você não está abalizado para me enfrentar, para me dar ordem. Você não está em condições. Isso para nós espíritas é uma grande lição. Porque nós sabemos e lidamos com a ação dos espíritos na nossa vida e na vida de pessoas que chegam até nós. Mas se não estamos prontos, preparados, não devemos nos aventurarmos. Fala o Evangelho, fala Emmanuel. Neste capítulo, Emmanuel traz uma orientação. E o que nós precisamos fazer? O poder aquisitivo do amor de Jesus. Se não temos o amor em nós, nós não vamos conseguir vencer a influência negativa destes nossos irmãos envolvidos com a maldade, com o rancor, com a ignorância. Não vamos. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em nossa mente. Por quê? Porque muitas pessoas leigas, muitas pessoas que não são espíritas, muitas vezes nos procuram e falam para nós que estão sendo obsediadas ou que estão percebendo a presença de entidades espirituais na vida delas e querem de todas as formas que nós façamos alguma coisa para tirarmos estes espíritos da vida delas. E não é assim que funciona. E não é deste jeito que vai funcionar. Nós corremos o risco de sermos enfrentados e até execrados, passar vergonha, porque não conseguiremos. Se não tivermos o amor, a energia, a autoridade moral para falarmos com os espíritos. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Essa passagem também deu base a uma outra mensagem do mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida. Lição 143. Esta passagem está em Marcos, capítulo 5, versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus perguntou ao Espírito. Com amor, com mansuetude própria do Cristo. E o Espírito respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Por que estamos apresentando esta passagem? Porque a enormidade, a quantidade de espíritos que estão atuando ao nosso redor, em volta das pessoas, no mundo como um todo, nós não temos ideia. Muitas vezes nós não temos condições de calcular quantos espíritos estão ao nosso redor. Nós não sabemos. Quantos espíritos estão ao redor daquela pessoa que está obsediada? Não sabemos. Ah, mas você não é médium, você tem que saber? Não, não temos que saber. Não sabemos. Não somos adivinhos. Não temos uma clara evidência.
clarevidência significa visão clara do mundo espiritual à nossa volta. Se não temos a clara evidência, não vamos ver os espíritos que estão ali naquele momento. E muito poucos de nós, médiuns, temos a clara evidência. Então, quando nós percebemos a presença de um espírito em algum lugar, qualquer que seja, podemos ter certeza de que muitos outros podem estarem presentes. Por quê? Porque os espíritos vão a toda parte. Nós vimos num outro princípio básico da doutrina espírita, mundo espiritual. Os espíritos vão a toda parte. Os espíritos vão aonde se afinizam. Se tem um espírito, o ambiente é propício para ter mais de um espírito. Vários espíritos. Porque as energias que atraiu um, atraem 10, atraem 100, atraem uma enormidade. Então nós temos que ter essa consciência. Tem um espírito? Tem. Será que é só um mesmo? Vamos orar, vamos pedir orientação, apoio a Jesus, a espiritualidade, para que nós possamos lidar com esta legião. Tem ambientes em que dá para se perceber claramente que existe uma legião de espíritos. Porque percebe-se que são muitas as pessoas que frequentam aquele ambiente que têm atitudes de quem está sendo influenciada por mentes sombrias, ignorantes, que estão influenciando aquelas pessoas. Dá para se perceber. E nós precisamos, evangélicos, que estudamos o Evangelho, que queremos uma vida de paz, uma vida saudável, precisamos aprender a enxergarmos estes ambientes que estão sendo frequentados pelos espíritos que se afinizam com estes ambientes, para que nós possamos nos precaver, para que nós possamos nos resguardarmos e evitar que sejamos também influenciados por estes nossos irmãos. Alguma pergunta? Esclarecimento? Bom, nós vimos no Evangelho, embora nas lições do Emmanuel, mas pautadas nas passagens evangélicas que nós citamos. E agora a doutrina espírita, ela traz para nós uma confirmação nesta pergunta 459. Quando eu li esta pergunta pela primeira vez, a pergunta influem os espíritos na nossa vida? E li a resposta: influem muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Isso me deixou muito constrangido, muito preocupado, porque eu falei, poxa, a tal ponto de que de ordinário são eles que nos dirigem? Então eu não tenho vontade própria. Então eu estou vivendo à mercê da influência dos espíritos. Isso não é legal. Eu fiquei dias. Eu me lembro da época, bastante tempo, eu me lembro da época em que eu fiquei
realmente constrangido. Essa pergunta, tanto que eu gravei essa pergunta e sempre eu falava essa pergunta. Por quê? Porque ela me incomodou. A resposta me incomodou. Porque eu falava, gente, eu tinha dia que eu fazia as coisas normais do dia a dia, e eu ficava pensando, será que os espíritos estão aqui me olhando? Será que os espíritos estão me observando a fazer as coisas que eu faço no dia a dia? E por resto, depois que a gente começa a entender toda a extensão da orientação contida nessa resposta, a gente começa a entender mais claramente. E entendermos com a doutrina espírita que existe leis, existe orientações que nos protegem, que nos ajudam a nos proteger. Aí a gente começou a pensar de uma forma assim um pouco mais tranquila. E até, às vezes, a gente ficava levando de uma forma mais cômica. Poxa, será que os espíritos estão aqui agora, me vendo tomar banho? E eu pensava, às vezes, poxa, a espiritualidade, os espíritos que me observam, eles devem falar assim, nossa, coitado, tanta coisa ainda que ele faz no dia a dia. Porque não raros são eles que nos dirigem. Aliás, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas aí a gente começou a perceber que tem determinadas questões, determinadas situações, que existem leis, como nós falamos, que nos protegem. Que eles não podem invadir determinados espaços. Lá atrás, no penúltimo, ou no último princípio básico que nós falamos sobre isso. Vão a todos os lugares. Mas tem espíritos que não vão em determinados lugares. Porque as leis não lhes permitem. Eu me lembro de um acontecido narrado por André Luiz em uma de suas obras, que eu não me lembro o nome da obra agora, mas em que ele estava estudando o processo reencarnatório de um espírito que estava planejado para reencarnar em um determinado lar, e aí, narrando o processo reencarnatório, André Luiz narra o momento em que o casal se recolhem no quarto de dormir, e aí ele fala, agora tem que respeitar. Quer dizer, não entram ali. Porque era um momento íntimo, particular, principalmente porque era um processo reencarnatório sob orientação espiritual. Missionário da Luz, até o capítulo 2. Segismundo, né? Pois é. Então a gente vê que há uma proteção, leis que orientam onde estes espíritos podem, onde os espíritos podem estar a cada momento. E nós falamos aqui outro dia que muitos espíritos vêm à casa espírita acompanhando-nos para estudar, e muitos outros que muitas vezes estão nos acompanhando no dia a dia e são barrados na entrada. Porque não podem entrar devido às condições vibratórias de evolução que cada um traz consigo, as suas energias. Não é permitido porque há uma proteção da casa espírita que tem uma orientação espiritual e protege a casa para que não haja invasão de espíritos perturbadores
que vão perturbar os trabalhos que ali acontecem. E na pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 87, tendes... A pergunta é se os espíritos vão a toda parte. É a mesma pergunta, 87. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Na resposta, porque fala assim, muitos vão, os espíritos vão a toda parte, mas nem todos podem ir a toda parte. E aí, estendendo a resposta, os espíritos nos diz, tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Isso aí é muito esclarecedor para nós. Porque aí a gente começa a saber que tem sim vários espíritos ao nosso lado, atuando conosco, nos orientando, familiares, espíritos protetores, espíritos amigos, aqueles que comungam conosco os mesmos ideais, a proposta de trabalhos espirituais, a proposta de desenvolvimento e de evolução perante a vida. Muitos conseguem, podem e estão ao nosso lado atuando. E isso é importante para que nós possamos nos avaliarmos a cada momento. Avaliar os meus pensamentos, a minha vontade, as minhas energias, as minhas vibrações. De acordo com as minhas energias, o meu comportamento mental, comportamento físico, ações, vai determinar os espíritos que estarão ao meu redor, ao meu lado, atuando comigo. Isso nos ajuda. Tem uma outra questão que nós vimos lá atrás, falando sobre o sonho de José, que acontece com muitos de nós, que muitas vezes nós sonhamos com pessoas, familiares, desencarnados, às vezes até encarnados, e nós entramos em contato com estes nossos irmãos queridos, mas as vibrações cultuadas por estes irmãos, muitas vezes, são de um teor vibratório negativo, pesado. E os espíritos que fazem parte do núcleo de afinidade destes nossos irmãos, muitas vezes são espíritos inferiores no sentido evolutivo, ignorantes, que quando nós nos aproximamos para ajudarmos estes nossos familiares, estes nossos irmãos, nós não somos bem-vindos. Quantas vezes pessoas vêm na casa espírita e nos pede socorro, nos pede ajuda, porque está sentindo a presença de espíritos perturbadores no seu lar, na sua casa, na sua vida, e à noite nós oramos, pedimos proteção, ajuda para socorrermos aqueles irmãos, e a espiritualidade nos convida a visitarmos estes lares, estas pessoas, e quando lá chegamos, nós percebemos a presença de espíritos sofridos, ignorantes, perturbadores, que não ficam satisfeitos com a nossa presença. E tentam, de todas as formas, também nos perturbarem. E isso muitos podem ter já participado de ações dessa natureza
e se sentindo mal, e acordar passando mal, e acordar desgastado, cansado, sofrido e preocupado com o acontecido durante o sono. Mas se temos a nossa consciência de que estamos fazendo o melhor, procurando ajudar os nossos irmãos da melhor forma que podemos, pode ter certeza de que nós temos a proteção dos nossos anjos guardiões, que nos auxiliam, nos acompanham, para que nós possamos tentar, de alguma forma, socorrermos aquelas pessoas que gostaríamos de socorrer. Mas eles vão nos acompanhar e nos proteger. Não quer dizer que estejamos isentos de vibrações negativas, não quer dizer que conseguiremos e que estamos num nível superior de evolução, não é isso. Mas é porque temos uma consciência que estudamos com a doutrina espírita sobre a ação dos espíritos na nossa vida, na vida das pessoas, e quando percebemos, gostaríamos de colaborar, de ajudar. E isso, sempre que pudermos, ajudarmos, colaborarmos com os nossos irmãos, sempre será bem-vindo. E assim, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, estudando a doutrina espírita, mais um princípio básico que vem clarear o nosso entendimento da doutrina espírita como uma doutrina consoladora, orientadora, que nos esclarece sobre a vida física e a vida espiritual. Alguma pergunta? Pois não. Seu Eustáquio, Oi. Você disse que os espíritos, né, no Evangelho também, já foi provado aí, né, que eles estão à nossa volta e estão nos influenciando. Uhum. Mas lá no plano espiritual, onde eles se encontram, eles também têm ocupações, não têm a fazer? Por que eles estão sempre ao nosso redor? Por quê? Tá. É uma boa pergunta. Os espíritos que já possuem um pouco mais de esclarecimento, eles têm um papel definido, uma posição ou uma busca de atuação específica, definida, ocupações a fazer, como você falou. Mas espíritos não esclarecidos, a ocupação deles é ficar por aí, perturbar pessoas. Por isso que diz que a doutrina espírita nos diz que eles vão onde eles sintam afinidades. Eles têm afinidade com aquele ambiente porque o atrai. É como se fosse assim. Não tem nada, eu já morri mesmo. Eu estou aqui de bobeira, sem nada para fazer. E eu estou sentindo atraído pelas vibrações daquela pessoa, eu vou para lá, vou ficar junto dela. Quem sabe ela me oferece alguma coisa que me agrade. Quem sabe ela me oferece alguma coisa que eu estou procurando. Percebeu? Porque o espírito, nós fizemos questão de falar algumas vezes, os nossos irmãos que não têm um esclarecimento. Os nossos irmãos que vivem na ignorância de uma série de questões que a doutrina espírita nos esclarece, e por trazerem essa ignorância, muitos nem sabem,
nem têm noção da extensão ou de todo o mundo espiritual, do processo do mundo espiritual, por ignorância. Eles estão lá e eles vivem sem a consciência clara do mundo espiritual, porque não estudaram. Ninguém passou isso para eles. A vida que levavam aqui era viver, morrer, acabou. Só que desencarnam e percebem que não morreram, apenas desencarnaram e que nada acabou. E aí eles falam, e agora, o que eu faço? É muito comum nós, nas reuniões mediúnicas, nós depararmos com irmãos que se manifestam totalmente desorientados, porque eles falam, estou totalmente perdido. Eu não sei como me comportar aqui. As coisas, eu não entendo o que está acontecendo, porque eu pensei que eu tinha morrido e eu estou vivo. Eu tento conversar com as pessoas, elas não me escutam. Eu tento me mostrar, eu tento falar com as pessoas, elas não me enxergam. E eu sei que eu estou vivo, mas elas não me enxergam. E isso é perturbador para eles. Então, aquelas pessoas que oferecem um campo de afinidade, os atrai. Porque eles falam, poxa, eu estou perturbado. Quem sabe ela tem alguma coisa que me esclarece, que me sustenta, que possa me orientar. A pessoa que tem mediunidade, narram para nós os espíritos superiores, que o médium, ele emite, pela sua capacidade vibracional, ele emite um padrão vibratório com uma certa, com um certo diferencial. Ou seja, ele emite uma luz que não é uma luz de evolução espiritual totalmente dita, mas é uma luz vibracional que ele emite. Essa luz vibracional atrai, é vista, é enxergada pelos espíritos, pelos nossos irmãos desencarnados. E quando eles percebem essa luz, com esse diferencial, estou falando assim para ficar mais fácil o entendimento, para a gente não entrar em detalhes da mediunidade. Com esse diferencial, eles dizem o seguinte, opa, ali eu acho que vai dar. E aí eles aproximam. Então o médium precisa estar vigilante, preparado, com o amor de Jesus, com a compreensão do Evangelho, da doutrina espírita, para que ele possa acolher estes irmãos sem deixar-se violentar por eles, se perturbar por eles, e sem violentá-los. Acolher para quê? Para que quando, em oportunidade, nas reuniões mediúnicas, possamos oferecer a eles condições de se comunicar conosco. Nas reuniões mediúnicas. Porque o médium invigilante, despreparado, como fala lá no Evangelho, ele acaba se perturbando ainda mais nesse contato direto com os espíritos. Porque ele não tem a proteção necessária do conhecimento e do amor que nos fala o Evangelho. Não é? Ok? Mais alguma coisa? Então, nós encerramos agradecendo que Jesus nos abençoe e possamos, em outras oportunidades, aqui estarmos para darmos continuidade aos nossos estudos. Muito obrigado.